Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Na aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês esse par de luvinhas aqui, tá? Ele é sem dedinhos, né, pra gente ter mais mobilidade aí, pra gente poder fazer o nosso crochê, o nosso tricô sem atrapalhar, né? Eu vou... essa par de luvinhas é pra fazer conjunto, então, com o gorrinho que eu ensinei na aula passada, tá? Pra quem perdeu. Na terça-feira passada eu ensinei a fazer esse gorrinho. E a aula ficou salva aqui na página do Armarinho São José, tá bom? Então, olha só que bonitinho que ficou. Utilizei aqui os mesmos pontinhos que eu utilizei no gorro. E fica bem bonito, né, gente? Então, sejam bem-vindos, quem está chegando por aí. Vão me dizendo aonde vocês são. Eu vou virar a câmera aqui para estar me apresentando para vocês, para quem ainda não me conhece, tá? Daí, na sequência, a gente continua com a nossa aula. Então, com licença só um pouquinho. Olá para todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Ercília, Thaís, sejam bem-vindas. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, então, eu sou Didi Mello, sou professora de crochê, sou parceira da Círculo. E estou muito feliz em poder estar com vocês aqui novamente, né, para mais uma aulinha aí. Espero muito que vocês gostem, é uma aula bem fácil, tá? E quem já fez o gorro vai ter mais facilidade de estar fazendo já a luvinha, né, que a gente vai estar utilizando os mesmos pontos e tal, tá bom? Então, com licença, eu vou virar a câmera novamente para a gente estar dando sequência à nossa aula. Então, só vou tirar aqui. Então, é um modelinho bem simples, tá, gente? Bem tranquilo de fazer, tá bom? Então, o fio que a gente vai utilizar aqui é o fio luar. Ele é um fio 100% acrílico, né? Apesar de parecer muito um fio de algodão. Mas ele é 100% acrílico. A agulha indicada aqui no crochê é de 3,5 a número 5, tá bom? Eu vou utilizar aqui uma agulha de número 4, tá? Com 2 novelos, você faz o gorro e o parzinho de luvas, tá bom? Ainda sobra um pouquinho. Aqui, pra fazer o parzinho de luvas, eu gastei 65 gramas desse fio. E pra fazer o gorro, eu gastei 110 gramas. Então, o gorro vem com 100 gramas. Então, com 2 novelos, você faz o gorro, faz a luvinha, aí sobra um pouquinho, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Aqui, para começar, a gente vai começar com essa parte aqui, tá? E vamos descer para baixo. Depois, a gente vai fazer a barrinha, tá bom? O punho, no caso. Então, para começar, vocês vão fazer 32 correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar com um pouco menos correntes, tá? Vou trabalhar apenas com 24 correntes, mas vocês façam aí 32 correntes com agulha de número 4. Então, feito lá as 32 correntinhas, a gente vai fechar nossa carreira lá na primeira correntinha, cuidando para não ficar torcida a corrente, tá? Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, vocês têm que fazer um tanto de corrente que vocês consigam colocar aqui pela mão, tá bom? Como é fechado, né? Então, aqui no caso meu não vai passar, porque eu fiz com menos correntinhas, mas vocês façam 32, que vai dar pra passar, daí se estiver trabalhando com esse fio, tá bom? Ou se estiver com fio mais fino, talvez você precise trabalhar mais correntes. Aí, você faz as correntinhas precisam ser múltiplos de 4, tá? Então, você vai fazendo de 4 em 4 correntinhas e fecha e vai medindo, ver se passa aqui na mão, né? Tem que passar pra até aqui em cima no punho. Então, feito lá as correntinhas, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto aqui de base. Então, faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e mais uma correntinha. Olá para todos que estão chegando por aí, sejam bem-vindos. Então, olha só, vamos fazer aqui um ponto alto para cada corrente de base. Ordália, boa noite. Maria, boa noite.
Vão me falando aí de onde vocês são. Eu estou aqui em Curitiba. Tem alguém de Curitiba por aí? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto para cada correntinha de base. A Sueli, boa noite. Thaís é de Mirassol, interior de São Paulo. Seja bem-vinda. Então, fazemos aqui um ponto para cada ponto até a última correntinha. Só vou contar aqui, ver se ficou com pontos múltiplos de 4, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 pontos. Então, tá certo. Lembrando que aqui no meu é só uma amostra, trabalhando com menos pontos, tá? Então, feito aqui a carreira de ponto alto, a gente vai trabalhar uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, pegar o ponto por baixo, vamos fazer aqui um ponto baixo. Ponto baixo, uma corrente em relevo. E mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Fez 2 pontos altos em relevo pela frente, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos em relevo por trás. Então, a gente pega o ponto lá por trás dele, ó. E fazemos 2 pontos altos em relevo pela frente novamente. Então, a gente vem fazendo 2 pela frente e 2 pontos altos por trás, em relevo. 2 pela frente e 2 por trás. Maria é do interior de Minas Gerais, seja bem-vinda. Quem for chegando por aí, gente, vai compartilhando a nossa aula, para que mais pessoas também possam vir aprender. E depois também fica mais fácil de vocês encontrarem a aula aí na página de vocês, né? Então, olha só como vai ficando. Então, sempre fazendo 2 pontos altos pela frente, 2 pontos por trás. Essa cor aqui tá bem bonita. Esqueci de passar o número da cor pra vocês, né? Mas essa cor aqui é a 6489. Então, aqui no final, a gente termina com 2 por trás, né? Aqui no início da carreira eu tinha 2 pela frente, então, agora eu faço 2 por trás. Terminando a carreira. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, eu vou fechar minha carreira aqui na correntinha. Com um baixíssimo. Agora, eu vou fazer outra carreira respeitando os pontos. Então, agora aqui, fez uma correntinha, vai pegar novamente o ponto aqui por baixo, ó. Para começar a carreira, faz um ponto baixo e uma corrente. E mais um ponto alto em relevo pela frente no próximo. Pega o ponto lá por baixo e faz o ponto alto. Agora, os 2 seguintes estão por trás, a gente faz 2 por trás. E 2 pela frente, porque os 2 seguintes estão pela frente. Dois por trás. E 2 pela frente. Então, é só você fazer aqui conforme os pontos apresentam para você, tá? Se tá pela frente, você faz pela frente, se tá por trás, é só trabalhar por trás. Então, ó, vai ficando assim.
2 pela frente e 2 por trás. Quase finalizando aqui a carreira. A gente termina com 2 por trás. Então, aqui novamente, chegando ao final da carreira, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Então, aqui a gente fez 3 carreiras, né? Fez uma carreira de ponto alto, uma carreira que a gente montou a posição dos pontos e a terceira carreira que a gente respeitou a posição dos pontos, ok? Agora, a gente vai mudar o ponto. A gente vai trabalhar agora esse ponto aqui, ó, que fica essas bolinhas, tá? Então, para fazer esse ponto, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo aqui no mesmo ponto, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. E aí, no quarto ponto, então, ficou com 3 pontos baixos, um em cada ponto. No quarto ponto, vamos fazer aqui 3 pontos altos sem terminar de fazer. Então, laço o fio, entra no ponto, puxa a laçada, laça, tira 2, reserva. Laço o fio, entra no ponto, puxa a laçada, laça, tira 2, reserva. Laço o fio, entra no ponto, puxa a laçada, ficou aqui com 4 laçadas na agulha, vai laçar, vai tirar tudo de uma vez. E a gente trabalha 3 pontos baixos novamente. Quando vai fazer esse ponto baixo seguinte ao ponto bolha, você tem que empurrar ele pra frente, tá? Que senão ele fica lá pelo lado avesso, a bolinha. Aí, faz um ponto baixo aqui, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo também no próximo. Agora, a gente faz um ponto bolha novamente. Então, vamos lá. Um ponto alto sem terminar de fazer, um ponto alto sem terminar de fazer e mais um ponto alto sem terminar de fazer. Ficou com 4 laçadas na agulha, vai laçar, vai tirar tudo de uma vez. Agora, a gente faz novamente 3 pontos baixos. Então, vai fazer um ponto baixo no próximo, empurrando a bolinha pra frente. Um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. Repetimos o ponto bolha novamente. Então, fazemos aqui 3 pontos altos sem terminar de fazer. E termina aqui com todos os pontos juntos. E trabalha 3 pontos baixos. E repete o ponto bolha novamente, ó. Então, vai ficando assim as bolinhas. 3 pontos baixos e um ponto bolha. Aí, faz 3 pontos baixos e um ponto bolha. Repete assim por toda a volta aqui da sua carreira. Então, aqui a gente vai terminar com 3 pontos baixos. E como a gente iniciou aqui com 3 pontos baixos, então, a gente tem que terminar com ponto bolha aqui no último ponto. Então, faz os 3 pontos altos sem terminar de fazer. Ficou com 4, fecha todos juntos e fecha com ponto baixíssimo a carreira aqui no primeiro ponto baixo. Agora, nessa carreira, a gente fez 1, 2, 3, 4 carreiras, né, com essa que a gente fez o ponto bolha. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira, pra depois a gente fazer a abertura que vai o dedão, tá? A gente fazer a abertura aqui pra passagem do dedão. Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e uma correntinha pro primeiro ponto alto. E mais 2 pontos altos aqui. Então, ficou com 3 pontos altos. O próximo ponto alto que a gente vai fazer aqui pegando a bolinha, ó, entrando aqui por debaixo da bolinha. E vamos fazer aqui o nosso ponto alto, ó. Para que esse ponto alto, ele fique mais fechado aqui nessa parte da bolinha. Porque quando a gente fecha o ponto aqui, ó, na bolinha, daí ele fica mais aberto. Então, se você fazer um ponto alto aqui, vai ficar mais aberto a carreira, né, o ponto.
Então, por isso que eu pego abraçando aqui o ponto bolinha. E trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui, é como se eu tivesse utilizado, né, 2 pontos. Só que eu tenho que pegar esse ponto que ficou aqui escondidinho, ó. Que tem 3 pontos baixos e o ponto bolha, né? Então, aqui eu tenho que trabalhar 3 pontos altos antes do ponto bolha. Então, aqui daí tá o meu ponto bolha, eu faço pegando por baixo dele. Passando a agulha de um lado e do outro por baixo. E trabalho aqui um ponto alto. E sigo fazendo 3 pontos altos. Um em cada ponto de base. E aqui onde tá o ponto bolha, eu pego abraçando ele. E mais 3 pontos altos. E faço o ponto aqui no ponto bolha, como se fosse um ponto alto em relevo pela frente, né? Na verdade é, né? Mas seguimos repetindo assim. Olá, Edneide, Elisete, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá, gente? Então, aqui no final da carreira, terminando com um 3 após o ponto bolha, e tem um ponto bolha, então, a gente faz a mesma coisa aqui. Pega por baixo do ponto bolha e faz o último ponto da carreira. Lembrando que aqui eu tô trabalhando só uma amostrinha pra vocês, tá? E aqui no final, daí, a gente fecha a carreira com ponto baixíssimo lá na correntinha. Eu começo sempre com ponto baixo uma corrente, então, eu fecho na correntinha. Ficando assim a nossa carreira. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer assim. A gente vai trabalhar igual a gente trabalhou as 3 carreiras iniciais aqui, né? Então, já fiz a carreira de base, que foi a primeira, agora a gente tem mais 2. Então, aqui, eu quero trocar a posição. Aqui tá pela frente, né? Os pontos em relevo no começo. Agora, eu vou fazer por trás, tá? Então, eu vou entrar por trás. Puxo a laçada, fico com 2, laço, tiro as 2 e uma correntinha. E mais um ponto em relevo por trás. E aqui, como tá por trás, ó, nessa parte, eu quero fazer pela frente. Então, laço o fio, vou pegar aqui os 2 próximos em relevo pela frente. 1, 2. Pra ficar intercaladinho, tá? Acho que dá um efeito mais bonito, ó. Então, você troca a posição. E seguimos fazendo 2 por trás. E 2 pela frente. Então, essa carreira é exatamente como a gente fez a nossa segunda carreira aqui de início. Só que a gente trocou agora a posição dos pontos. E nessa carreira, no final dela, a gente vai fazer a abertura pra passagem do dedão, tá? Então, ó, segue fazendo um por trás, um por... desculpe, 2 por trás, 2 por frente, 2 por trás, 2 por frente. Então, chegando ao final da carreira, vou fazer aqui 2 pela frente, né? Eu iniciei com 2 por trás, então, termino com os 2 últimos pela frente. Ai, gente, desculpe, aqui a gente tem abertura pro dedão, né? Perdão. Então, aqui pra abertura pro dedão, a gente vai deixar 4 pontos, ok? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4. Então, você deixa 4 pontos sem trabalhar, tá?
Então, você vem fazendo a repetição 2 por trás, 2 por frente. Quando estiver chegando no final da carreira, faltando 4 pontos, a gente vai trabalhar aqui 4 correntes. 4 correntes, aí pular os 4 pontos e vai fechar a carreira aqui com baixíssimo na correntinha. Então, aqui é onde vai passar o dedão daí. Agora, a gente tem a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente respeita a posição dos pontos, né? Então, aqui tá por trás meu início, eu faço uma correntinha, pego o meu primeiro ponto por trás e faço um ponto baixo, uma correntinha. O próximo tá por trás, eu faço a mesma coisa. Então, a gente segue fazendo aqui. 2 por trás, 2 por frente. Essa terceira carreira de repetição, a gente faz respeitando a posição dos pontos. Então, se tá por trás, você vai trabalhar por trás. Se tá pela frente, você trabalha pela frente. Opa. Então, aqui, ó, quando chegar na abertura, aqui eu fiz 2 pela frente, tem as 4 correntes, né? Aqui a gente tem que trabalhar 4 pontos altos normais, né? Porque não tem como a gente fazer em relevo. Então, vem aqui na correntinha e trabalho um ponto alto para cada corrente de base. Então, ficando assim aqui a parte onde vai ser a passagem do dedão. E a gente fecha com baixíssima aqui na primeira, na correntinha. Agora, a próxima carreira é o ponto bolha, tá? Então, são 3 carreiras em relevo, né? Uma de ponto alto, uma de montagem de pontos, e a terceira é de repetição, respeitando a posição dos pontos, e a quarta é a de 3 ponto baixo, ponto bolha, tá? Então, você sempre vai repetir essas 4 carreiras. Então, aqui a gente fez a carreira de ponto alto, fez a montagem dos pontos e trabalhou a próxima carreira aqui, respeitando a posição dos pontos, que é a terceira carreira. Agora, a gente tem que repetir a quarta novamente, que é onde tem um ponto bolha. Então, vai fazendo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. Fez 3 pontos baixos, a gente vai trabalhar o ponto bolha novamente. Então, laço o fio, entra aqui, puxa a laçada, laço, tira 2, entra, puxa, laçada, tira 2, entra, puxa a laçada e tira 2. Então, fica com 4 pontos aqui, 3 pontos altos sem terminar de fazer, né? E um ponto que a gente já tinha no ponto baixo. Aí, a gente fecha tudo de uma vez, faz um ponto baixo, antes de terminar, empurra a bolinha pra frente e trabalha 3 pontos baixos novamente. E faz o ponto bolha. Trabalhei até 4 aqui. Então, fez 3 pontos baixos após o ponto bolha, repete o ponto bolha novamente. 1, 2, 3 pontos altos sem terminar de fazer, laça, tira tudo e trabalha 3 pontos baixos. Então, aqui na minha peça, eu fiz aqui, de novo, a carreira de ponto bolha, né? Aqui, após a abertura do dedão, né? Fizemos a terceira carreira, então, tô fazendo a quarta carreira de repetição. E após de fazer essa quarta, você vai trabalhar novamente, mais aqui, ó, 3 carreiras, tá? Então, fez essa carreira, ó, aqui tá a abertura. Então, aqui tá a carreira de ponto alto, né? A última, que é respeitando a posição dos pontos. Aqui tá a carreira
que tem um ponto bolha, aí você trabalha novamente uma carreira de ponto alto, uma carreira montando a posição dos pontos, e a próxima carreira você trabalha respeitando a posição dos pontos. E daí, a última carreirinha aqui para acabamento, eu trabalhei uma carreirinha de ponto baixo, tá? Quem quiser pode trabalhar meio ponto alto, quem quiser pode trabalhar picôzinho aqui, né, para dar o acabamento. Aí, a parte do acabamento aqui fica a gosto de vocês, tá? Então, após a abertura do dedão, ó, fica assim. Eu vou explicar para vocês agora como que a gente vai fazer em volta aqui da abertura do dedão e depois como que a gente vai fazer essa parte do punho, tá? Então, não vou finalizar aqui todas as carreiras com vocês, porque é só uma repetição, né? Então, terminando essa carreira que eu tava explicando, vocês vão trabalhar mais 3 carreiras. Uma de ponto alto, uma montando a posição dos pontos e a última trabalhando, respeitando a posição dos pontos. E daí, você vai trabalhar a última carreira aqui de ponto baixo, tá? Pra dar o acabamento. Então, para trabalhar ao redor aqui da abertura do dedão, a gente vai fazer assim. Quem quiser mais comprida, gente, que ela fique mais comprida aqui na parte do dedo, pode trabalhar mais carreiras, tá? Então, aqui eu vou pegar, começando aqui da parte de baixo. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto. Aqui eu tenho 4 pontos baixos, pontos aqui na base, né? Então, eu faço 4 pontos baixos. 4 pontos baixos. Daí, aqui, aonde tá o pezinho desse ponto, ó, eu faço também um ponto aqui, acrescento um ponto baixo aqui no ponto alto. Vai contornando, tá? Aqui, onde tá esse ponto, eu também faço um ponto baixo. Aqui ele tá em relevo, aí você entra pra dentro dele. E faz um ponto baixo também, ó. E aqui temos 4 pontos altos, então, fazemos 4 pontos baixos. E aqui dessa parte, a gente faz igual fez lá do outro lado, tá? Quando chega aqui nesse ponto aqui. Então, a gente trabalha aqui em cima dele. Um pouquinho apertado aqui. Na cabeça do ponto, um ponto baixo aqui no corpo do ponto. E um ponto baixo aqui, ó. A gente começou aqui, né, na primeira alcinha aqui do ponto, eu faço meu último aqui, ó. Pra não ficar muito aberto, sabe? Não ficar faltando ponto, ficar apertando muito aqui a passagem do dedão. Então, fiz meu último ponto aqui e fecho a carreira com baixíssimo. Uma correntinha e vai trabalhar mais uma carreirinha de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Então, deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Deu um total aqui de 13 pontos baixos, tá? Ao redor da abertura. Ah, não, gente, tem mais um aqui, 14. 14 pontos baixos, tá? E fecho com baixíssimo no primeiro ponto. E vai cortar o fio e arrematar. Aí, é só levar o fiozinho lá pra dentro e arrematar lá pra dentro. Então, assim, vai ficar a aberturinha aqui da passagem do dedão, ó. Nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vai ficar assim. Pra quem quiser mais compridinho, também pode trabalhar mais carreiras, tá? De ponto baixo aqui. Então, pra fazer a barrinha da parte de cima, aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Pode começar em qualquer parte aqui da base, né? Com as alcinhas aqui de corrente. Vamos trabalhar aqui um ponto baixíssimo. E 7 correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E voltamos com um ponto baixo para cada corrente. Aqui o tamanho do punho, daí vai muito a gosto também, tá? Aí, chegando aqui na base, vai fazer um ponto baixíssimo no próximo, um ponto baixíssimo no próximo. Então, quando a gente chega aqui na base, a gente tem que trabalhar 2 baixíssimos. Aí, a gente vira o trabalho, vai pular aqui 2 pontos baixíssimos que a gente fez, e vamos vir aqui no terceiro ponto. Então, fazemos novamente no alcinho de trás, um ponto baixo para cada ponto de base. Até o último ponto. Opa! Uma correntinha, vira o trabalho. E volta novamente na alcinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui na base, vai trabalhar novamente 2 pontos baixíssimos, um no próximo e um no próximo. Tem que ser 2 baixíssimos na base para que ele dê essa fechadinha, tá? Senão fica, se você pular, fazer só um na base e voltar, ela vai ficar muito aberta. Então, tem que ser sempre com 2 baixíssimos na base. Aí, volta. Vai pular os 2 baixíssimos do início e vai trabalhar. Opa! 6 pontos baixos. Como eu comecei com 7 correntes, quando eu volto a partir da segunda corrente, eu fico com 6. Até o último pontinho. Uma corrente, vira. Seguimos na mesma sequência aqui, tá? Um ponto baixo para cada ponto na alcinha de trás. Chegou aqui na base, você tem que cuidar para não pegar o baixíssimo que você já pegou, tá? Vai no próximo, um baixíssimo, próximo, um baixíssimo. Então, 2 baixíssimos, retorna. Pula os 2 iniciais e volta fazendo a mesma repetição, tá? Vou trabalhar aqui mais algumas carreirinhas e vou mostrar a emenda para vocês. A costura ali, né? Pra emendar uma partezinha quando chegar no final da carreira na outra. Então, sempre na alcinha de trás. Olá, Maria Ceissa. Faz até a última corrente, 2 baixíssimos aqui na base. Pula os 2 iniciais e volta fazendo um baixo para cada ponto. Uma correntinha retorna. Vou fazer mais essa carreirinha e vou explicar agora para vocês como a gente emenda uma parte na outra. Aí, chegando na base, faz 2 baixíssimos. Aí, vamos emendar uma parte na outra, ok? Então, vamos supor que eu já contornei toda a minha peça fazendo essa mesma repetição. Sempre que chegar na base, faz 2 baixíssimos, volta no alcinho de trás. Quando chega na ponta, faz uma corrente e retorna no alcinho de trás. Chegando na base, sempre 2 baixíssimos na base, ok? Aqui, vamos supor que eu já tenha dado toda a volta. E vou fechar daí uma parte na outra aqui, ok? Então, aqui eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, acho aqui meu 6º ponto. Pego a alcinha da corrente. E vou pegar também a alcinha de trás lá do meu ponto. Então, para eu não confundir com os baixíssimos que eu fiz aqui na base, então, conto também 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, eu vou pegar a alcinha de fora lá que ficou. Passo a agulha, passo um baixíssimo. Pego a alcinha do ponto desse lado. E a alcinha de fora, lá do ponto do outro lado. Passo um baixíssimo. Pega essa alcinha que ficou desse lado e a alcinha de fora lá do outro lado. Então, a gente faz assim até o último ponto. Aqui, como eu pego 2 alças na corrente para trabalhar, eu só fiquei com uma alcinha aqui desse lado. Então, aqui eu faço também o último, pego a alcinha que ficou e a alcinha de trás lá do último ponto também. E faço meu último baixíssimo. Aqui faz uma correntinha, vai cortar o fio e vai arrematar. Tá? Daí, aqui, ó, o fechamento fica assim, ó, fica bem, vou mostrar aqui pra vocês. Fica bem parecido aqui, ó, com os demais, né? Aqui também, ó. Aqui é onde eu fechei minha carreira também, ó. Então, fica quase invisível aqui o fechamento, fica bem legal. Então, gente, vocês têm alguma dúvida ainda da nossa aula de hoje? Lembrando que esse aqui é um modelinho adulto, tá? Ele ficou com medida aqui de uns 14 centímetros, mais ou menos, tá bom? De comprimento. De largura, uns 10 centímetros e meio, mais ou menos, também, né, gente? Lembrando que a nossa peça, ela cede, né? E aqui o tamanho do punho ficou com mais ou menos 3 centímetros, ok? Então, caso estiver trabalhando com outro fio. E aqui, até chegar antes de fazer a abertura do dedão, então, vou pegar aqui, antes da barra, ó, deu uns 5 centímetros que eu fiz, pra depois fazer a carreira pra abertura pro dedão, tá bom? Caso você estiver trabalhando com outros fios, daí é só você seguir essa medida. E aqui, abaixo do dedão, da abertura, ficou com 4 centímetros aproximadamente. Então, gente, a gente chegou ao final da nossa aula de hoje, tá? Lembrando que o gorrinho também já tá disponível aqui na página do Armarinho São José, para quem perdeu a aula, tá? Foi terça-feira passada. Agora, então, eu trouxe aí o parzinho de luvas para fazer o conjuntinho. Então, espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham entendido, tá bom? Se fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, para eu poder ver o trabalho de vocês. E também compartilhar nos meus stories. Vou ficar bem feliz de poder ver o trabalho de vocês aí pronto, tá? Então, tenham todos aí uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.